A Lei dos Sexágonos, também conhecida como Lei Saraiva, Contergipe ou Lei número 3.270, foi promulgada em 28 de setembro de 1885, garantindo a liberdade aos escravos com 60 anos de idade ou mais, cabendo aos seus proprietários o pagamento de indenizações. A indenização deveria ser paga pelo liberto, sendo obrigado a prestar serviços ao seu ex-senhor por mais 3 anos ou até completar 65 anos de idade, mesmo tendo um pouco de efeito prático, pois libertava somente escravos que, por sua idade, eram menos valorizadas. Houve grande resistência por parte dos senhores de escravos e de seus representantes na Assembleia Nacional. Por outro lado, os senhores registravam seus escravos falsamente como sendo mais novos do que eram de fato, e quando libertados, muitos não tinham para onde ir ou tinham seus familiares mantidos na mesma situação de escravidão. A pressão sobre o parlamento se intensificou a partir do chamado Projeto Dantas, uma proposta de ministério e senador liberal Souza Dantas, em 1884. Os escravos registraram com tanto rigor que a lei só foi aprovada em 1885, com uma série de emendas. E após aumentar o limite de idade cativo de 60 para 65 anos. Os sexagenários estavam localizados nas províncias cafeiras, o que explica a resistência na Câmara e no Senado, em 1888. Entretanto, a Lei Áurea acabou legalmente com a escravidão. Em 1761, o Império Português aboliu a escravidão, mas manteve a prática de enviar escravos para suas colônias, em navios negreiros, até 1869. No Brasil, colônia, movimentos revolucionários lutaram para liberar escravos e fazer com que estes se rebelassem contra seus senhores. A independência do Brasil ocorreu em 1822, e durante o reinado de Dom Pedro II, o país manteve uma postura cautelosa em relação ao tema. Acabou legalmente com a escravidão. Em 1761, o Império Português aboliu a escravidão, mas manteve a prática de enviar escravos para suas colônias, em navios negreiros, até 1869. No Brasil, colônia, movimentos revolucionários lutaram para liberar escravos e fazer com que estes se rebelassem contra seus senhores. A independência do Brasil ocorreu em 1822, e durante o reinado de Dom Pedro II, o país manteve uma postura cautelosa em relação ao tema, buscando acabar com a escravidão gradualmente, pois havia o temor de que um fim repentino à prática pudesse gerar uma crise socioeconômica. A causa abolicionista atraiu o maior clamor popular na década de 1870. A adoção da Lei dos Sexagenários foi precedida pela promulgação da Lei Eusébio de Queiroz e da Lei do Ventre Livre. A primeira proibiu a entrada de escravos africanos no Brasil, efetivamente criminalizando o tráfico negreiro, enquanto que a segunda concedeu alforria às crianças nascidas de mulheres escravizadas. Precedidas ainda pela Lei Feijó, que decretava livres os negros que chegassem ao Brasil doravante, mas que acabou não sendo respeitadas, pelo que recebeu a alcunha de Lei para Inglês Ver. Na época em que a Lei Sexagenária foi promulgada, o governo brasileiro sofria pressões internas e externas para coibir a escravidão. Nos demais países recém-independentes da América Latina, o trabalho escravo sendo graduadamente substituído pelo livre. Em 1884, o presidente do Conselho de Ministros, o liberal Souza Dantas, apresentou ao parlamento um projeto de lei que prestigiava as ideias
abolicionistas. Inicialmente, a proporção que ficou conhecida como Projeto Dantas, estabelecida a liberação de escravos que possuíam mais de 60 anos de idade, que não receberiam qualquer indenização além do aumento de impostos pagos pelos proprietários de escravos. A proposta apresentada por Dantas tornou-se polêmica, com os conservadores declarando sua oposição e as liberais dividindo-se. A Câmara aprovou moção de repúdio ao projetor. E no decorrer da crise política criada, o imperador Dom Pedro II dissolveu a Câmara Baixa do Parlamento. Subsequente convocação de eleições gerais. A libertação de escravos sexagenários sem que recebessem indenizações era a questão que reunia maior discordância, a qual se manteve após as eleições, levando Dantas a deixar seu cargo. O imperador deu a José Antônio Saraiva a função de formar um novo gabinete. Saraiva também era um político liberal, porém considerado mais moderador e conciliador que Dantas. Ao elaborar um novo projeto, Saraiva incluiu a previsão de alforria e mediante indenização. O gabinete Saraiva passou por uma crise antes que a medida fosse provada pelo Senado. Embora já tivesse recebido o apoio dos deputados, Saraiva eventualmente caiu e o novo presidente designado, o conservador João Maurício Vanderlei, barão de Cotegipe, conseguiu a aprovação do projeto, sem que este recebesse emendas dos senadores. Ainda que diversas críticas continuaram sendo feitas, em 28 de setembro de 1885, o imperador sancionou o projeto, convertendo-o em lei. As consequências. A adoção de lei dos sexagenários produziu poucos efeitos práticos, visto que somente uma minoria dos escravos brasileiros possuíam mais de 60 anos de idade, 20 a 21. Em 1872, a expectativa de vida da população em geral de 27 a 4 anos, enquanto a dos escravos eram de 21 anos. Em 1887, em um universo de 723 mil escravos, apenas 28 mil possuíam mais de 55 anos de idade. Ademais, o valor pago pelos escravos era maior para os mais jovens, variado de 900 contos de reis, para escravos até 30 anos de idade, a 200 aos entre 55 e 65 anos de idade. Em 1888, a princesa Isabel sancionou a lei aueira legalmente pondo um fim à escravidão. Abordando a lei dos sexagenários, a historiadora Emília Viotti da Costa escreveu: foi uma tentativa desesperadora daqueles que se apegavam aos escravos para deter a marcha do processo. Mas era tarde demais, o povo arrebentara das mãos das elites a direção do movimento. A abolição tornara-se uma causa popular e contava com o apoio não só de amplos setores das camadas populares, como também de importantes solteiros da classe média e até mesmo de alguns representantes das elites. Tinha também o apoio da princesa e do imperador. O movimento agora era incontrolável, nada podia detê-lo.